Olá, meus amigos, este vídeo é para trazer informações, não é um vídeo de opinião dessa vez, até porque opinião já convido você para estar conosco no nosso Esporte Serra Debate nesta quinta-feira, 8h30 da noite, ao vivo, com a presença do Gladira Zambuja, meu colega narrador, muito querido, muito lembrado, né, de grandes narrações aqui por Caxias do Sul, e também com a presença do Arthur Stuani para a gente falar sobre dupla Caju, e aí sim com a nossa opinião. Esse vídeo aqui, portanto, é para informações, seja muito bem-vindo. Já deixa teu like aí, se inscreve no canal, vamos falar sobre dupla Caju. Bom, são tantas coisas que eu precisei anotar aqui, né? Tô com os alfarrábios aqui, anotei, escrevi pra trazer pra vocês várias novidades em relação à dupla Caju. Vamos começar pelo Juventude, que definiu a sua logística dos próximos jogos e a venda de 2 mandos de campo. Primeira informação importante, a maior proposta de venda era do jogo contra o Flamengo. O Juventude recebeu uma boa proposta para vender a partida contra o Flamengo. Porém, mesmo o valor sendo alto, o Juventude julgou que era melhor enfrentar o Flamengo dentro do estádio Alfredo Jaconi, para ter a presença do Flamengo diante do seu torcedor, para ter uma renda, porque o ingresso vai ser, obviamente, caro, né? Eu imagino que seja aí uns 100, 120 reais de ingresso, e para poder compensar o sócio. O Juventude já pensou antecipadamente em compensar o seu sócio, que vai ter as perdas dos 2 jogos vendidos. Portanto, o sócio do Juventude vai ter aí uma grande promoção. Eu ainda não sei se vai ser R$5 ou R$10, mas é coisa assim, em relação ao ingresso extra para o sócio, visando o jogo da quarta-feira da semana que vem, diante da equipe do Flamengo. Então, esse jogo é no Jaconi, e a direção imagina conseguir, inclusive, uma boa renda a partir da venda de ingressos para a torcida do Flamengo. E nesse caso, toda a renda vai ser revertida em contratações. Vai o dinheiro todo para o departamento de futebol. E é importante pontuar que os 2 jogos que o Juventude vendeu, que são, vou até olhar aqui na minha colinha, ó, tô aqui com a tabela, ó. Jogo contra o Atlético Mineiro, dia 17 de julho, e contra o São Paulo, no dia 20 de julho, todo o valor arrecadado com isso, que vai sobrar limpo aí pro Juventude, tirando todas as despesas, um pouco mais de R$2 milhões, vai ser destinado para a contratação de jogadores. E aí eu chego no departamento de futebol. O Juventude vai contratar 4 jogadores. A questão do Guilherme Castilho é uma questão extra, porque o Guilherme Castilho foi oferecido, ele quer jogar no Juventude. E o salário do Guilherme Castilho é muito alto no Ceará, então o Juventude está considerando bem se vai topar trazer o jogador por empréstimo. Tem uma conversação, né? Existe a possibilidade, porque há o desejo, né, das duas partes. Porém, não é um investimento do Juventude. O que o Juventude vai fazer mesmo, em termos de investimento no futebol, é na contratação de atacantes, no plural. O Juventude quer jogadores que possam fazer gol. Claro que tá voltando agora o Talhari, que acaba sendo um reforço importante. O Edson Carioca vai mais 1 mês e meio ainda de recuperação da lesão. Então o Juventude quer pelo menos 2 atacantes capazes de fazer gol, ou seja, atacantes que qualifiquem o setor ofensivo do Juventude. Essa é a prioridade neste momento, com esses recursos que serão oriundos das vendas dos mandos de campo. Surgiu bastante também especulação em relação a possíveis saídas, e o que a gente tem de informação, que posso garantir para vocês, é que o Juventude ainda não recebeu qualquer proposta oficial de venda. Tem sondagem, tem especulação de empresário. O Juventude até recebeu 2 propostas, vamos lá, um pouco mais oficiais, pelo Zé Marcos e pelo Danilo Boza. Porém, as propostas não eram muito interessantes sequer para os jogadores, ou seja, não evoluíram essas negociações, e neste momento não há nenhuma negociação em andamento para que o Juventude perca jogadores. Então o torcedor pode ficar tranquilo. A própria venda desses mandos de campo tem a ver com a manutenção de atletas, né? O Juventude vai ter um pouco mais de recurso, caso precise aí cobrir alguma proposta. Mas no momento não tem nada, o que tem é só possibilidades de reforço. O Juventude está no mercado em busca de 4 reforços, 2 atacantes, um zagueiro para ser titular e de repente mais um meio-campista ou então um lateral. O Juventude está olhando a questão da lateral esquerda, né? Tudo depende da movimentação de mercado, daquilo que o Juventude vai conseguir contratar de fato, que seja reforço, né? E essa questão do Castilho é uma extra aí. O Juventude tá, quem sabe, trazendo mais esse jogador. E claro, o Diego Gonçalves, que já tá por aí, é outra situação, né? Então, na prática, serão 6 reforços. O elenco já tá grande, então o Juventude vai ter certamente que liberar alguns atletas, mas não tem risco neste momento de perder algum dos seus titulares. Em relação à logística das viagens, a informação é a seguinte: Juventude, tô aqui com a tabela para me ajudar, né? O Juventude então viaja para jogar contra o Palmeiras nessa sexta-feira, o jogo é domingo. Aliás, o Juventude vai treinar, né, sábado em São Paulo, provavelmente no Allianz Parque, para se adaptar
ao gramado sintético. Depois o Juventude volta para Caxias para jogar contra o Flamengo, quarta-feira, 8 da noite no Jacone, que é esse jogo que eu falei para vocês que o Juventude tá apostando muito na renda, sobretudo da venda dos ingressos para a torcida do Flamengo. Depois pega o Fortaleza e o Bahia, casou essa viagem, né? Domingo, dia 30 com o Fortaleza e quinta-feira, dia 4 de julho contra o Bahia. O Juventude vai pro Nordeste, faz 2 jogos. Volta para fazer 3 jogos contra a dupla Grenal. Contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 7 de julho. Contra o Inter, quarta-feira, 10 de julho, no Beira-Rio, jogo de ida da Copa do Brasil. Depois, jogo de volta da Copa do Brasil, 13 de julho, contra o Inter. Isso aqui tá tudo definido, tá, gente? Aqui, ó, os jogos do Inter são esses aqui que estão destacados em amarelo, porque são a Copa do Brasil. No Beira-Rio, 10 de julho, a ida. 13 de julho, a volta no estádio Alfredo Jaconi. Quarta e sábado são os jogos da Copa do Brasil. Depois dos 2 jogos com o Inter, classificado ou eliminado, o Juventude viaja para os 2 jogos que vendeu o mando, que vai ser 17 de julho e 20 de julho. 2 jogos em Brasília. E o Juventude já fica nessa viagem para jogar quarta-feira, 24, contra o Cruzeiro. Então, na logística ficou excelente, porque o Juventude vai treinar em Brasília durante 10 dias, faz os 2 jogos como mandante no estádio Mané Garrincha, sai de Brasília, vai a Belo Horizonte, que não é muito longe, para jogar contra o Cruzeiro, e só então retorna para jogar depois contra a Criciúma no Alfredo Jaconi, dia 27 de julho, e depois Cuiabá, 31 de julho, e aí segue normal. Corinthians fora, Botafogo no Alfredo Jaconi. A princípio, o Juventude não vende mais mandos de campo depois desses 2 jogos contra Atlético Mineiro e São Paulo. Não há previsão de estádio lotado lá em Brasília. E isso pesou, inclusive, na decisão do Juventude de não vender o jogo do Flamengo, porque aí teria 60 mil pessoas e seria um fator local para o Flamengo. Atlético Mineiro e São Paulo não devem lotar estádio em Brasília. Vai ter grande público, mas não vai ter aquela pressão toda, né, em relação, por exemplo, como se fosse o Flamengo, né? Aí seria diferente. O Flamengo realmente ia jogar em casa, né? O jogo contra o Inter, pela 6ª rodada, aquele jogo que foi exatamente onde parou o campeonato, vai ser disputado no Beira-Rio, dia 8 de setembro. O Inter foi muito esperto, né? Muito malandro o seu Internacional. O Inter conseguiu levar todos os jogos contra o Juventude para o Beira-Rio. Tanto da Copa do Brasil, dia 10 de julho, quanto da 6ª rodada, 8 de setembro. O Inter tá com o Juventude engasgado na garganta por causa da eliminação do Gauchão, e eu não tenho dúvidas que isso pesou para que o Inter não jogasse nem em Florianópolis, nem em Chapecó, nem em Criciúma, né, nem na Arena Barueri contra o Juventude. O Inter fez questão de colocar o Juventude dentro do Beira-Rio, que é para ter revanche, né? Então o Juventude ajudou o Inter não vai ajudar o Juventude, nem tem que ajudar mesmo, cada um por si, cada um que se vire, né? Essa história de ajuda em futebol aí não serve. O jogo do Juventude contra o Fluminense no Maracanã teria televisão aberta. O Juventude ia ganhar R$1,5 milhão por esse jogo. Devido às mudanças, acabou perdendo essa possibilidade. O Juventude está muito preocupado, porque até agora não teve nenhum jogo em TV aberta. Cada jogo é R$1,5 milhão, isso é receita que não entra. E o Juventude está na luta aí para ter mais jogos transmitidos. A própria venda desses jogos para Brasília pode facilitar a questão de transmissão em TV aberta. Então aí o Juventude ganharia mais uma grana extra. Sábado, o Juventude tem uma reunião com a tia Leila, né? A presidente do Palmeiras, envolvendo a questão do Cauã. O Juventude tem lá um contrato que diz que o Palmeiras tem que pagar 30% da venda desse jogador, dá mais de R$2 milhões. O Juventude tá brigado com o Palmeiras por causa de um goleiro da base. Há um tempo atrás, o Juventude vendeu um menino, eu sinceramente não recordo exatamente o nome dele, acho que é Kelvin. Um goleiro que o Juventude vendeu pro Palmeiras. E esse menino não tinha em contrato que ele não podia jogar contra o Juventude. E ele jogou numa competição amadora em Gramado, né? Competição amadora que eu quero dizer de categorias de base. A partir do momento que ele entrou em campo contra o Juventude, o contrato foi quebrado. E o Palmeiras teve que pagar uma multa aí pro Juventude em torno de R$700 mil. Isso faz uns anos já, alguns anos atrás. Com isso, o Palmeiras ficou muito mordido com o Juventude, muito mordido. E é por isso que o Palmeiras está dificultando essa questão da negociação, aí dizendo que o Juventude não tem direito de 30% da venda do Cauã. O Juventude vai sentar sábado lá no Palmeiras para conversar sobre isso, para tentar chegar a um denominador. O Juventude tem direito a em torno aí de R$2 milhões, talvez desconte lá aquela multa, enfim. Eles vão negociar, né? O Juventude está atrás desses pila aí que são muito importantes. Em relação ao Caxias, o que tem de novidade é a troca do sistema de iluminação. Conversei com o presidente, 20% de investimento do Caxias, 80% de investimento da parceira, que é a Intral. Tem lá um estudo que garante que vai melhorar a iluminação. É claro que iluminação é uma coisa muito relativa, né? A gente tem que ver na prática, porque o Criciúma recentemente trocou a iluminação do Heriberto Rios e pra mim ficou pior. Eu estive lá no Heriberto Rios,
né? O Criciúma fez toda lá uma propaganda e investiu alto na troca da iluminação e ficou pior do que estava antes. Então, vamos ver, né? A estreia deve ser contra o Remo, né? No jogo contra o Remo. Daqui a 2 semanas, se eu não estou enganado. Então vamos ver na prática como é que vai ficar. Claro que, né, quem estuda isso garante que vai melhorar bastante. Então vamos lá acreditar nisso. E que bom, né, que o Caxias está pensando nas evoluções estruturais do Estádio Centenário. A questão da iluminação é importante. O Caxias precisa investir. Aquela iluminação que está ali veio lá em 2013, né, 2014 por ali, quando o Inter estava em reformas do Beira-Rio. Foi mandada a iluminação do Beira-Rio e a rigor ficou pior do que estava antes no Centenário, né? Era melhor o sistema anterior do que esse que veio do Beira-Rio, que são as lâmpadas mais amareladas, né? Então vai melhorar, eu imagino que sim, né? Mas claro, como eu disse, esse tipo de coisa a gente só vê funcionando, né? Então que bom que o Caxias está preocupado com isso e tomara que surta o efeito desejado e projetado pelo Caxias nessa troca da iluminação. Outra novidade do Caxias é a liberação do centroavante Vinícius Espanhol. Toda vez que o Caxias libera um jogador é porque ele vai contratar, né? O Caxias, ele não aumenta o número do seu elenco, né? Ele repõe. Então saiu o Vinícius Espanhol, saiu o Joel Pantera, saíram 2 centroavantes. Eu imagino que com o valor desses 2, o Caxias vai trazer um capaz de brigar pela titularidade com o Álvaro, que tá muito bem, né? Isso é a opinião que a gente vai dar logo mais, mas a informação é essa. Sai o Vinícius Espanhol para vir outro centroavante que viria tanto para o lugar dele quanto para o lugar do Álvaro. E aí acho que o Caxias precisa, né? Tem necessidade de elenco porque a competição é longa, os jogos acumularam e agora o Caxias está investindo também na contratação de um centroavante. Bom, eram essas as informações. Convido mais uma vez para que você esteja conosco no programa de opinião, logo mais às 8h30. Baseado, claro, nessas informações, a gente dá a nossa opinião. Estarei ao lado de Claudenir Mota, de Gladira Zambuja, ao lado do Arthur Stuani. Vai ser bem legal, conto com a companhia de vocês. As informações que a gente tinha para passar sobre valores, sobre contratações, né, sobre as logísticas aqui do Juventude, sobre as reformas do Centenário, eram essas. Deixa teu like, se inscreve aí, compartilha com os amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.